bem-vindos a esse nosso tempo na presença de Deus, nesta noite abençoada por Ele, quando temos a oportunidade de, uma vez mais, nos encontrarmos cultuando aquele que é digno de toda a glória e toda a honra, o Deus bendito. Amém. O salmista Davi vivendo como, de fato, ele viveu numa época muito diferente da época que nós vivemos hoje, porque desde que o progresso alcançou o mundo inteiro, o avanço da ciência, do conhecimento, a iluminação chegando nas cidades como nós temos hoje, você não tem, muitas vezes, uma ideia, a não ser quando dá um apagão, né, de contemplar o céu numa noite estrelada. E no Salmo 8, o salmista diz, Davi, né, escrevendo, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. E aí Charles Haddon Spurgeon, quando ele escreveu as suas 200 ilustrações, ele tem uma pergunta em cima desse fato mencionado por Davi no versículo 3, quando ele diz, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. E o Charles, então, começa com uma indagação. Por que Davi menciona a lua e as estrelas e não diz nada do sol? Afinal de contas, é muito mais importante, referindo-se ao sol, pois a lua só brilha com a luz generosa que ele, o sol, lhe empresta. E aí, então, vem um fato importante desse Salmo de número 8. Aliás, o salmista começa dizendo, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Muito bem, o nome é admirável em toda a terra, mas ele faz uma observação no texto, uma explicação. Pois puseste a tua glória sobre os céus. E aí então vai mencionar no versículo 3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. É a pergunta do Charles, por que ele não menciona sobre o sol? E aí a resposta é evidente, se considerarmos o momento em que Davi está fazendo essa contemplação do céu. É que Davi estava meditando de noite. De noite. Quando o sol, diz o Charles, indo a iluminar outras regiões, deixando o firmamento as luzes menores. A noite foi feita para o descanso, mas quando eu não posso dormir, diz o Charles, que faça como salmista, ter formosos pensamentos durante minhas horas de insônia. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Mencionei para você das minhas 200 ilustrações do Charles, eu finalmente encontrei o livrinho que eu estava procurando. E interessante quando a gente encontra, fala, nossa, mas estava fácil de achar. Eu que tive dificuldades em encontrá-lo. Estava num lugarzinho fácil de achar. Tudo fica fácil quando você encontra, não é? É mais ou menos assim quando você aprende algo. É tão difícil até você aprender. Até você pegar o jeito para que aquilo seja feito. Você aprendeu, pegou o jeito, você fala, agora isso é fácil. Mas até você pegar o jeito, tudo que eu estou procurando com imensa dificuldade. Quando eu acho, eu falo, puxa vida, estava num lugar tão fácil. Eu é que não fui na direção do lugar fácil. Procurei por outros lugares. Veja assim, ok. Mas nós somos agradecidos por conhecer e relacionar com esse Deus maravilhoso,
o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. E nós temos a palavra dele ao nosso alcance, próxima de nós. Né? A coisa mais gostosa que tem é você poder levar pessoas para o conhecimento, para a leitura, para a devoção, para o interesse na Bíblia. Eu ando distribuindo Bíblias por aí. Né? E o plano simples de Deus para a salvação também. Ok, nós vamos para o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. A dona Célia se ausenta daqui agora, né? Ela não está passando bem. Está na véspera do dia do aniversário dela, sempre tem essa tendência, né? Na época do aniversário, um pouquinho de extravagância talvez, né? E aí fica passando mal. Mas eu creio que Deus vai dar melhoras. Ela veio aqui, tocou para a gente, foi um grande andamento ela tocar para a gente. Daqui a pouquinho vamos estar orando por ela. Tá? A irmã Marta Joia, eu falei com ela hoje à tarde, ela está em casa e, aliás, hoje ela foi para a igreja participar. Por muito tempo ela não tinha essa oportunidade de participar da ceia do Senhor. Mas continue orando por ela nesse processo de pós-cirurgia, de restabelecimento. Tá? Daqui a pouquinho eu vou estar orando por aqueles por quem nós temos orado. Aqui na minha consideração, foi aquela moça que nós já oramos, né? Cirlei. Ah, tá. Cirlei é outra moça, também teve pneumonia? Está recuperando? Ah, tá. Irmã da vizinha. E orar também pelo Paulo. O Paulo tá aquela doença que chama gota. Fica andando no corpo. Estava no ombro, agora está na mão. Paulo Napolitano. Isso, vamos lá. Abra lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, agora o versículo 15. Eu quero passar correndo pelos versículos e não posso. Dada a importância de cada assunto mencionado por Paulo nesse texto da palavra. Versículo 15 agora. Versículo 15. 1 aos Tessalonicenses. Felipe, faz um favor para mim. Prendeu o fio soltou, ele veio para frente, aqui está tampando. Agora é ele mesmo. Puxar esse fiozinho para nós aí e prender lá atrás. Isso aí. Agora ficou jóia, tá bom? Deixa ele aí, do jeito que está agora, fica bom. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Já abriram lá a Bíblia nesse texto da palavra? Ok. Vamos falar sobre prudência no viver cristão. Algo que muitos dos servos do Senhor desenvolveu esta virtude, esse princípio na vida. E é muito importante esse nosso estudo agora no versículo 15, porque nós devemos atentar para a palavra de Deus, principalmente no que Paulo mencionou para os Tessalonicenses. Agora nós vamos saindo do rógo-vos do apóstolo Paulo, rógo-vos do versículo 12, depois do versículo 14. Do rogo nós vamos para o vede. Vede, né, no versículo 15, agora é vede. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Já dá uma ideia para você aqui de que ao receber um mal, Paulo está dizendo, veja que ninguém dê, tendo recebido o mal, a retribuição com o mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, no ambiente da igreja, não é? Da comunidade cristã, como para com todos.
E todos envolve as pessoas de fora da igreja. E nós vamos, nesse momento, então, agora, orar para começarmos a introduzir esse assunto que vai depois chegar à conclusão com 4 atitudes que a gente vai trabalhar de compreensão, de entendimento, de uma forma que Deus mova no seu coração princípios elevados que estavam com os servos dele e que o honraram e glorificaram dessa maneira. Coloquemos-nos em pé, vamos lá? Alguns instantes vai ficar em pé. Antigamente eu gostava de andar para lá e para cá, mas agora eu estou limitado, tenho que ficar aqui, e aqui é a minha área de atuação. Vejo que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Ok, vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, te agradecemos pela vida de cada servo do Senhor hoje à noite. Amém. Estamos aqui, ó Deus, para te bendizer, para te louvar, Amém. Para te engrandecer. O Senhor é o nosso Deus. Digno de toda a glória e de toda a honra. Amém. Também aqueles que, desprovidos dessa condição, ainda assim podem nos acompanhar pela transmissão. Abençoe Deus todos quantos na transmissão agora se encontram. Amém. Fala com eles, Deus, fala aos seus corações. Amém. Talvez eu estou lá no Nordeste, agora no Norte, Deus. Talvez alguém lá está nos acompanhando. Amém. Então a pessoa possa ter o seu coração sensibilizado pelo Senhor. Amém. Oro, Deus, pela dona Célia, minha esposa. Ela não está bem, mas nós temos clamado ao Senhor em favor dela. Amém. Põe a tua mão poderosa, Senhor, Amém. As complicações com o processo digestivo. O Senhor conhece os detalhes disso e abra-nos, ó Deus, as portas da providência e obra do Senhor. Oramos também, Pai, dando graças pela cirurgia e momento de pós-cirurgia da irmã Marta Joy. O Senhor tem sido misericordioso para com ela. Amém. Também oramos pela irmã Cláudia, Deus, que ela tenha melhoras do Senhor. Amém. E saiba que nós estamos orando por ela, apresentando Amém. Perante o Senhor Amém. Essa irmã que por tanto tempo convivemos juntos. Sim. Oramos também pela irmã Inês, Deus, e nesse tempo do Senhor, abre as portas da providência e condição para a cirurgia que ela precisa fazer, Deus. Assim como foste com o seu esposo, que essa providência do Senhor também seja com ela. Amém. Oramos essa noite pela Cirlei, mencionada pela minha irmã, vizinha, ó Deus, complicações no seu pulmão. Sempre que minhas irmãs mencionam alguém para orarmos e nós oramos, o Senhor tem agido em tais situação e nós temos reconhecido o Deus que Tu és. Amém. A misericórdia do Senhor Amém. Alcançando situações assim. Oramos também por pecadores perdidos, Deus, pessoas cujo coração Cristo não habita pela fé como Senhor e Salvador. Que haja uma obra do Senhor. Amém. Por aqueles que eu passei mencionando e testificando a Tua palavra na sexta-feira, intervém em seus corações, Amém. Deus. Amém. E também, Pai, o Flávio lá em Guaíra, Deus. Fala com ele na Tua palavra, Amém. Senhor. O Renato e tantos outros ali, o Jorge, Deus, que ele possa ter a compreensão e entendimento dele conduzido pelo Senhor. Amém. Eu oro pelo texto, pela mensagem, pelo assunto. Amém. Nos fortaleça, Deus, e nos use para a Tua honra e Tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos. Prudência no viver. Já deixe-me definir para você prudência, porque eu quero mostrar na Bíblia uma pessoa que procurou desenvolver na vida, no seu viver, um viver de prudência. Prudência
É a qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. É a qualidade, a característica da pessoa que age, procede, tem essa atitude de evitar perigos ou consequências ruins. É aquele indivíduo que age com precaução, cautela, atenção, cuidado, sensatez. Característica de quem demonstra sensatez, de quem age com paciência, atenção, ponderação, calma. É alguém prudente. E o interessante é que a Bíblia, ela associa prudência a várias virtudes e comportamentos desejáveis. A prudência vai estar associada à sabedoria, ao discernimento, mostrando para nós ou enfatizando a importância de discernimento, cautela e sabedoria nas decisões e ações. Tão cedo na vida, Davi experimentou momentos e uma situação em que ele demonstrou isso na sua vida. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. 1 Samuel 18, 5. Volta um pouquinho na sua Bíblia aí. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Nesse momento da vida de Davi, ele já derrotou o gigante Golias, já tinha um nome notável em Israel, tornando-se um homem agora para o exército do rei Saul. Já tinha feito uma excelente amizade com Jonatas. E a Bíblia vai dizer no versículo 5, como que era a postura, o comportamento, a maneira de Davi se proceder no exército. 1 Samuel capítulo 18, versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse. E o que o texto diz aí? Conduzia-se com prudência. E conduzia-se com prudência, com sensatez, agindo de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. 18:14, um pouquinho mais adiante aí. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, essa questão de prudência, ela é muito importante. Estava na vida de Davi, tem essa marca na vida de Davi. Provérbios, capítulo 1, começando o texto de Provérbios, para você ver a importância de prudência e onde é que prudência vai nos levar hoje à noite. Provérbios, capítulo 1, versículo 2. Comecinho de Provérbios. Provérbios, no capítulo 1, versículo 1, Provérbios vai mencionar para nós o escritor, que é Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria, na nossa Bíblia está aí a instrução, para se entender as palavras da prudência. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, sempre a Bíblia vai estar associando a prudência às virtudes, envolvendo comportamentos desejáveis, que vai enfatizar a importância de discernimento, cautela e sabedoria nas decisões e ações. Nós temos decisões e temos as nossas ações.
Isso deve nos envolver a evitar algo que é tão importante e que é mencionado na palavra de Deus. Precisamos evitar o mal. Amém? Evitar o mal. Amém. E a falta de prudência é associada à insensatez e ao sofrimento. Então você percebe que, de um lado, nós temos a nossa vida, o nosso viver, e vem sobre a nossa natureza carnal o caminho de Deus sempre nos desafiando. Vai nos desafiar. Por quê? Porque o caminho de Deus ele é perfeito. O Salmo de número 18, Salmo 18, 30. Salmo 18, 30 diz que o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para os que nele confiam. Salmo 18, 30. Então, o caminho de Deus é perfeito. E o caminho de Deus desafia a nossa natureza carnal. E nos chama a um viver mais elevado pelo poder do Espírito. Amém. Então, nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, aquilo que vai, de maneira preciosa, ser útil, indispensável, importante para o nosso procedimento. Nós temos que tomar decisões, nós temos que responder com as nossas ações. E a Bíblia tem a maneira, o direcionamento certo, que vai desenvolver em mim, em você, as nossas atitudes, porque nós agimos como agimos. Então, qual é o segredo? O que está por detrás da maneira como nós vamos proceder? Princípios da palavra de Deus, amém? Amém. Princípios do livro do Senhor Deus. Por quê? Porque o mundo tem uma maneira de pensar sobre o assunto que nós vamos tratar, que Paulo então vai dizer, não! Se alguns estão fazendo assim, não dê a outrem mal por mal. Se não é para dar a outrem mal por mal, deve-se então praticar, ter como atitude responsável o que Paulo vai dizer. Seguir sempre o bem. Não dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem. O contrário do mal é o bem. E como que bem com bem é legal, né? Daqui a pouco, lembra de eu contar para você a ilustração das calçadas pintadas? Ó, bonito grafite. Eu tenho em algum momento contar para você sobre isso. As calçadas pintadas, aquele bonito grafite. Tá. O que significa dar a outrem mal por mal? Porque Paulo falou, não dê. Mas vamos entender o que é dar a outrem mal por mal e depois como fazer o contrário, como agir da maneira como Paulo quer. Não dá. O que é dar e o que é não dar. Vamos entender primeiro o que é dar a outrem mal por mal. O que significa dar a outrem mal por mal? Significa você ou eu, você responder a uma ofensa, injúria ou ação negativa com uma ação semelhante ou pior. Trataram você maldosamente com mal. E você então, na mesma ação malévola ou maléfica, você retribui. Você busca a vingança, a retribuição. Tratar outrem, ou dar a outrem mal por mal, é a prática
de retribuir o mal recebido com mais mal, em vez de buscar uma solução pacífica ou perdoar. Essa é a prática do perverso, do ímpio, daquele que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, porque o povo de Deus, desde os dias do Velho Testamento, aprendeu que a quem pertence o ato de vingar, o ato de retribuição. Não está comigo, não está com você. Quando você paga o mal com o mal, você recebe o mal e aplica de volta o mal, essa prática te leva a uma situação de retaliação. Em vez de ignorar ou de procurar resolver o conflito de maneira construtiva, a pessoa opta por revidar, causando mais dano. E, aliás, está cheio, está repleto de séries, agora de histórias, né, na mídia, na internet, onde você fica aguardando aquele instante em que a pessoa que está debaixo de uma camada imensa de ação maldosa, maléfica, e ela então vai revidar, ela vai vingar, ela vai retribuir, ela vai aplicar a vingança. Está cheio. Aquilo envolve a gente, né? Você fica assim, você quase se coloca no lugar da pessoa que está recebendo toda a afronta, né? E vai desprender uma ação que ela vai então praticar a vingança. E a vingança, o que é a vingança? A vingança, o objetivo é fazer a outra pessoa sofrer tanto quanto você sofreu, ou mais até, daquilo que aconteceu. Você sofreu por causa de algo que a pessoa lhe fez, e você agora quer então que ela sofra o quanto você sofreu ou mais. Ou seja, você está buscando satisfação através da dor alheia. Isso é dar a outrem mal por mal. E aí isso aí entra, né, evidentemente, num círculo vicioso. Essa prática tende a criar um círculo vicioso, um círculo de conflitos, onde cada ação negativa gera outra sem nunca chegar a uma resolução. Exemplos. Se alguém te insulta, você responde insultando de volta. Se alguém te machuca, você tenta machucá-lo também. Se alguém te prejudica financeiramente, você tenta prejudicá-lo também. Ou prejudicá-lo da mesma forma. Agora entenda. O homem nasceu no pecado. E por conta disso já nascemos com uma inclinação para os atos errados. E quando alguém nos aborrece e nos faz sentir raiva, a gente então quer brigar com aquela pessoa. Eu sempre lembro daqueles garotos, meus colegas, quando me jogaram, quer dizer, diziam ser meus colegas, né? Quando me jogaram numa planta espinhosa, e aí eu saí sem poder batê-los, né? Eu saí esbravejando, xingando. Eu era recém-convertido da igrejinha, né? E alguém que ia na igrejinha de longe me viu, falou, mas não é ele da igrejinha? Lembro disso até hoje, não é ele da igrejinha? É de tantas crianças que tinham na igreja, estava na fase de adolescência, e eu fiquei bravo com elas, falei, se fosse vocês sendo jogadas ao espinho. Na fé nós vamos entender, pegando os exemplos que aconteceu com Cristo, a atitude dele trabalhando o ensinamento para nós. Quando alguém nos faz algum mal, qual que é a vontade que você tem? Temos vontade de retribuir com o mal também. Se alguém grita com você, você quer gritar também com aquela pessoa. Nós temos uma natureza o quê? Pecaminosa. Por isso que é tão importante quando a pessoa conhece Jesus como seu Senhor e Salvador.
Porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo nascimento, que significa o ato da pessoa compreender a sua situação de pecado, natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva. Todos pecaram, estão separados, destituídos de Deus, e o pecado exige um preço a ser pago, e a morte. A separação para toda a eternidade de Deus. Mas Deus nos deu Jesus Cristo. Amém. O bendito e eterno Amém. Salvador, que realizou uma obra de redenção, de salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Você já imaginou que Nicodemos tiver a oportunidade de conversar com a pessoa mais habilidosa, mais sábia, com maior grau de entendimento para dar-lhe a melhor compreensão a respeito do novo nascimento? E olha que Nicodemos, mesmo assim, estava pensando que era um nascimento físico. Não. É nascer da água e do Espírito. Palavra de Deus, obra do Espírito Santo. Amém? Amém. É uma obra de Deus. As pessoas querem ir para o céu e descuidam em entender que para o céu existe o caminho que te leva ao céu. E o caminho é Jesus. Amém. E a Bíblia menciona que esse caminho não é o caminho da maioria, porque não é o caminho largo, é o caminho estreito. Mas é um caminho. Aliás, o caminho, não é um caminho, é o caminho. É o caminho. Só tem um caminho. E Jesus é o caminho que conduz. Falar de Jesus, falar do caminho. Ele é o cabeça da igreja, é o corpo dele. Então, Cristo é o cabeça. Nós, então, vindo à compreensão de Cristo como Senhor e Salvador, uma obra de Deus na nossa vida acontece, porque a questão do novo nascimento, essa conversão, essa mudança de direção. Dantes a pessoa estava correndo para o pecado e agora ela está então correndo do pecado. E há uma mudança, uma transformação, e ela então começa a entender o que é vida cristã, o que é vida com Jesus, o que tem de fato valor na nosso viver aqui. Não é aquilo que a carne, os desejos da natureza pecaminosa desejavam e desejam que sejam feitos, mas as ações do Espírito. O que significa, então, dar a outrem mal por mal? Deixa eu só me arrumar meus papéis aqui, está tudo fora de ordem aqui. Eu acabei colocando-os fora de ordem. E agora vai ficar na ordem que eu preciso. Ok, está na ordem que eu preciso. O que significa não dar a outrem mal por mal? Você viu o que significa dar a outrem mal por mal? É pagar o mal com mal ou mais mal ainda. É você retribuir, buscar a vingança, a retaliação, criar esse círculo. Aliás, esse círculo que não tem fim. Mal para lá, mal de lá para cá. Mal para lá, mal de lá para cá. Algo muito nocivo, triste,
Não é? Então, o que significa não dar a outrem mal por mal? Significa um princípio que Paulo nos ensinou, harmonizando com este texto de 1 Tessalonicenses 5,15, com Romanos capítulo 12. Abra lá a sua Bíblia. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 21. Romanos 12, 21. Vale ressaltar, vale dizer que no capítulo 12 de Romanos, Paulo está falando como devemos viver a nossa vida como homens e mulheres, seguidores, servos de Jesus Cristo. Conhecedores da obra salvadora, agora então, numa vida, uma nova vida, no novo viver. Como devemos viver essa vida? Romanos 12, 21. Tá vendo o som? Não? É só puxar ele ali, filho. Puxa o fio e prende lá atrás. Tá sem som? Só um instantinho, velho. Tem que fazer o que eu fiz. Prende na... Ó, tá vendo que tem uma fita ali atrás? Não. Prende igual tava. Prende normal, igual você prendeu. Prende ele. Aí você vai puxar ele pra cima. Ok? Pode ser também. Essa fita aí, a fitinha ali. Entendeu? Estamos com som agora? Tinha perdido o som? Deixa eu ver. Tá o som agora? Voltou o som? Tem som? Ok? Estamos com som? Ok. Mas em algum momento ficou sem som? Isso, ok. Mas ficou sem som? Bom tempo ou não? Alguém mencionou alguma coisa? Tá bom, vamos continuar então, depois a gente vê o que aconteceu com a questão do som. Não dar aliás, nós estamos agora no segundo ponto, o que significa não dar a outrem mal por mal. No primeiro ponto, nós entendemos a maneira que é errada pagar mal com mal, dar a outrem mal por mal, que é a forma carnal, diabólica, mundana de pessoas que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, desprovidas de serem em Cristo Jesus uma nova criatura. Nós que estamos em Cristo somos uma nova criatura. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. 19, de Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está escrito onde? Deuteronômio 32, 35. Ele menciona um texto lá do Velho Testamento. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vencer o mal com o bem. Você percebeu que quando você pratica o mal para com uma pessoa que te fez mal, essa ação minha e sua de praticarmos o mal leva-nos a sermos vencidos pelo mal. Percebeu? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém te fez o mal, você deve retribuir, não o mal,
Porque se você retribuir o mal, você será vencido do mal. Pois Paulo é criterioso. Não dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Então, como é que eu vou dar a outrem? Aliás, não dar a outrem mal por mal. Seguindo o bem. Vencendo o mal com o bem. Não é pagar na mesma moeda. É agir de maneira contrária com o contrário. O mundo não entende isso. Isso é loucura para as pessoas sem Jesus, sem Cristo. Mas nós entendemos que o nosso eu, a nossa carne, no conhecimento de Cristo, entra num processo de mortificação, de morrer. É como João, né? Convém que Cristo cresça e que diminua eu. Porque no Mestre nós vamos entender as atitudes, nas 4 atitudes que vão ser apresentadas, como um Mestre, como Jesus, torna isso possível na prática, para que também pratiquemos. Paulo então diz, não podemos deixar o mal nos vencer. Quando alguém nos desejar o mal, devemos desejar o que a ela? O bem. Quando alguém nos faz algo ruim, temos de perdoá-la, referindo-se à pessoa, e não buscar vingança. Não é esse o princípio que nós somos ensinados na palavra de Deus. Quando a pessoa se diz nossa inimiga e ela precisa de ajuda, devemos ajudá-la. E fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se o iraniano bater na sua porta, o indivíduo do Irã, com fome, dá-lhe de comer. Pedir água, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará as brasas sobre a sua cabeça. E são atitudes que nós só temos condições de praticá-las por causa da obra espiritual de Deus em Cristo em nossas vidas. É por Cristo. É por Cristo. Através da obra do Espírito Santo, trabalhando convicção no nosso coração. Porque quando o sangue esquenta e a raiva sobe, ela acontece, você quer dar ou pagar na mesma moeda. E é tão importante porque Paulo vai dizer na epístola aos Gálatas, ainda a respeito do bem, para que eu e você, como povo de Deus, não nos cansemos de fazer o bem. Você diz para não nos cansarmos, porque ocorre que muitas vezes pessoas cansam de fazer o bem e só receber o contrário. Então começam a pensar e agir como se estivessem na antiga vida. Quando Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras, ele foi preso, e os soldados vieram, Pedro já catou da espada e já pronto para dissipar a cabeça daquele soldado, e certamente o soldado tirou e ele pegou só a orelha. E Jesus ainda fez um milagre de restaurar a orelha daquele soldado. Sempre que o soldado punha a mão na orelha restaurada por Jesus, é impossível que ele não tenha lembrança. Eu fui atendido por ele. Fez o bem. E eles buscavam para com ele o mal. Nós temos na palavra de Deus testemunhos de pessoas que procederam
em meio ao sofrimento e dor. Imagine para os seus algozes, aqueles que apedrejaram-no, eu estou me referindo a Estevão, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Não exprimindo ações de ódio, de raiva contra aqueles que maldosamente o apedrejavam. Como isso é possível? Através do novo nascimento, novas criaturas, o estar em Cristo, a vida cristã. E Paulo, que levou o evangelho a Tessalônica, os tessalonicenses tinham aspectos na sua cultura que eram contrários à palavra de Deus, e Paulo ensinou-lhes, nessa parte aqui do capítulo 5, já dos versículos 11 em diante, começam os chamados indicativos, imperativos, ou as recomendações e ordens do viver prático. O viver prático. Do relacionamento com as pessoas. Porque é impossível você viver numa situação em que você não se relaciona com as pessoas. Cada vez mais nós nos relacionamos com as pessoas, conversamos com as pessoas. Até mesmo pessoas com as quais a gente não tem a oportunidade de fazer isso pessoalmente. Tem pessoas que nós só conhecemos por fotos, por vídeos, e relacionamos com essas pessoas, conversamos com essas pessoas, trocamos informações com essas pessoas. É o mundo em que nós estamos vivendo agora. E olha que o capítulo 5 aqui, nesse momento de Paulo colocar-lhes esses indicativos, esses imperativos, essas ordens, é num momento de preparação para a volta de Cristo, deles, do dia em que eles estavam vivendo, que é muito mais sério para nós que estamos vivendo agora, nesses dias chamados fins dos tempos. O poucochinho, o ainda um poucochinho, muito mais ainda, né? Muito mais real para a volta do Senhor Jesus Cristo. Que nós precisamos dessas considerações, que trabalha a prudência no nosso viver. Evitar agir de maneira a te colocar em perigo e consequências ruins. Uma pessoa prudente vai agir com sensatez, entendendo pela palavra de Deus que Deus, o caminho dele é perfeito, a palavra dele é provada, é refinada, pode colocar, pode aplicar, viu, irmã Ângela? Recebeu o mal, a senhora retribui com o bem, não esquece, hein? É bem, viu? Não é mal, não. Se fizer a retribuição com o mal, vai estar sendo vencido pelo mal. Vai trazer mais mal ainda. Não vai cessar o mal. Tem pessoa que o mal está sempre perseguindo-a, porque está praticando o mal. É perseguida pelo mal. Mas quando você pratica o bem, muda-se o quadro. Eu estava tentando um dia, eu gosto desse versículo aqui, quase memorizei um dia, estava bem próximo de memorizá-lo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu nem vou fazer essa menção onde eles ouviram isso. Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos. É difícil amar um iraniano, né? Difícil amar um persa. Bendizei os que vos maldizem. Falar mal de quem fala mal de você, parece que é fácil, né? Agora, falar bem de quem fala mal de você? Eu conversei com uma pessoa, você está falando mal dela, mas ela falou tão bem de você, fulano.
Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu vou para as atitudes da semana que vem, as 4 atitudes que nós devemos atentar como princípios elementares, fundamentais da palavra. Mas eu quero falar da calçada para você. Eu vi tem um senhor conhecido nosso, a calçada dele eu chamaria calçada A. Tem uma árvore na calçada dele que faz cair muitas folhas. Mas o vizinho dele que está na casa de cima, que é a calçada B, tem 2 ou 3 árvores e cai bastante folhas. E um dia eu passei, fazendo a minha jornada, a minha caminhada com os cachorros, e eu vi ele, após varrer a sua calçada, varrendo a calçada do vizinho. E eu falei, você varre aqui também? Ele falou, varro. Eu gosto de varrer, eu varro a minha e varro a dele. Olha que interessante. E a casa B, que é também de um colega nosso, eu nunca vi a esposa desse colega nosso varrendo a calçada. E para falar para você, para provar essa realidade, até bati uma foto, porque eu passei de manhã e a calçada estava bem limpa. Ele tinha feito a limpeza. Mas qual é o detalhe que eu quero dizer para você? É que o vizinho B reformou a casa dele. E no final da reforma, ele, além de pintar a casa, ele pintou a calçada dele. Mas ele pintou também a calçada do vizinho, a calçada A do vizinho. Ele pintou a calçada A. E quando eu passei lá, eu vi aquilo, eu falei, escuta, ele pintou a dele, já pintou, ele falou, pintou a minha também. Joia, tá certo. Fez uma cortesia para alguém que está sempre fazendo bem para ele. E ele continua como dantes, pela manhã já deixa, agora as duas são todas, quanto é legal, porque eu tirei uma foto, é lógico, eu não vou mostrar o número da casa para você, não tem número, mas só tem a calçada. As duas pintadas limpinha, pela manhã. Ele vai lá e limpa, olha só, tantas vezes fazendo isso, aí ele ganhou uma pintura de calçada, olha que legal, não é? É uma pintura de calçada, fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo você fala, aquilo que você semeia, você vai colher. Nós precisamos praticar isso. Isso está no nosso pensamento. Eu tenho que vencer o mal com o bem. A maneira de Deus de vencer o mal, não dar a outrem mal por mal, é o princípio de vencer o mal com o bem. E aí eu quero trabalhar semana que vem, nós estamos lidando com prudência, porque isso faz parte do quadro da prudência. Tanto é que você vai ver que Davi, por agir com prudência, com sensatez, vai chegar um momento que ele tem a oportunidade de pagar mal com mal. E ele não o faz, ele não vinga, porque ele tinha o temor e o princípio da palavra de Deus norteando, dirigindo a sua vida. E olha que algumas pessoas disseram palavras para ele assim, que parece um bom versículo da Bíblia. Eis o dia que o Senhor está entregando o teu inimigo nas tuas mãos. A pessoa tem uma colocação assim, parecendo bíblica. Davi, olha a oportunidade se apresentando, você vai perdê-la? E ele tão somente cortou a orla do manto de Saul. Isso já pesou no coração dele. E ele falou para Saul, o Senhor julgue-me entre mim e ti, e vingue-me de ti. Ele não levantaria a mão contra Saul. Saul perseguindo-o e ele fugindo. Essa foi a maneira, e no tempo de Deus, Deus tratou com Saul, e Davi se mostrou alguém prudente, alguém agindo com prudência no seu viver. 4 atitudes, eu começo a semana que vem falando sobre essas atitudes, e quando terminarmos essas atitudes, nós vamos então entrar nas considerações tão interessantes de ordens que vem do versículo 16, 17, 18, até chegarmos no versículo 22, já a gente chega lá. Coloquemos-nos em pé, vamos orar, eu vou
a celebrar, depois no termo da live aqui, a ceia do Senhor. Semana que vem, finalmente, eu acho que o Felipe vai trazer meu microfone sem fio, não é? Semana que vem. Depois dessa de hoje, hein? Você tá na lista negra, viu? Você, tô brincando com ele, viu? Eu tô brincando com ele aqui. Eu tô brincando com ele. Tá nada, né? Ok. Ele vai pagar um bem com bem. Ok, vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno, nos abençoe, ó Pai, que possamos também abençoar os que nos perseguem. Deus, trazer esse princípio da palavra do Senhor. Não podemos deixar o mal nos vencer, mas muitas vezes somos vencidos pelo mal. Rogamos, ó Deus, que sobre a nossa vida esteja a autoridade da palavra do Senhor. Amém. A tua palavra mostra-nos que o caminho do Senhor é perfeito e a palavra é provada, refinada como prata. Ó Pai bendito e eterno, abençoe cada um, cada lar aqui representado, Deus, a nossa vida do dia a dia. Quantas pessoas talvez já nos prejudicaram e quantos também nós tratamos de maneira a aplicarmos o mal. Ó Deus, nos perdoe, ó Pai, amém. Nos dê a sabedoria, a compreensão de um viver com prudência na vida cristã, atentando para a palavra do Senhor, deixando a vingança, deixando a retribuição diante do Senhor. Amém. O Senhor é o justo juiz. O Senhor é que faz justiça e juízo pelos oprimidos. A palavra diz que o Senhor ama a justiça e o juízo. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Amém. Oramos com corações agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. O Felipe, então, para a transmissão aqui, tenham todos uma ótima semana, toda a transmissão. Vocês não, nós vamos fazer ceia agora.